Acho que todo mundo entrou, mas qualquer coisa, veja aqui. Olha a minha cara de cansada no calor, a diferença. Então vamos lá, gente. Chegamos ao nosso último encontro. Que alegria ter vocês aqui. Muito obrigada de todo o meu coração a vocês que toparam participar dessa jornada. Por aqui foi muitas transformações, ainda mais nesse mês de setembro, né? Que veio provocando muitas coisas. Por aí também. Sim. Então, hoje a gente vai acolher e olhar para a nossa fase adulta, né? Que estava carregando todas essas situações mal resolvidas, essas partes de nós que estavam por aí, né? Sem serem vistas, curadas, e que a gente estava dando conta, né? Então, hoje é o dia da gente respeitar todo o nosso processo de chegar até aqui e entender algumas atitudes que a fase adulta precisa tomar para justamente criar os novos repertórios, né? Que é muito bonito a gente falar de novo repertório na nossa vida, mas o quanto é desafiador a gente enfrentar o tal do vazio, né? E é o adulto que consegue enfrentar o vazio. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa fase. Então, hoje chegamos à fase da vida adulta, a etapa em que acreditamos que precisamos ter todas as respostas, em que assumimos responsabilidades, carregamos compromissos e nos cobramos perfeição. É o tempo em que a liberdade da juventude se mistura com o peso das escolhas definitivas, né? Como a gente trabalhou na semana passada, muitas vezes a gente carrega decisões que a gente não tinha maturidade nenhuma para tomar, e por medo de soltar aquela escolha, né, ou de decepcionar as expectativas que colocaram sobre nós naquela fase que a gente não tinha poder nenhum, né, de escolha, inclusive, e hoje, na fase adulta, que a gente tem todo o poder de viver a vida que a gente merece e de criar os novos repertórios, a gente ainda fica refém daquelas situações. Então, hoje a gente também vai liberar o que não condiz mais com a nossa vida, tá? E ser adulta, muitas vezes, é se perder tentando corresponder às expectativas da família, da sociedade, dos relacionamentos, do trabalho. É acreditar que precisamos carregar o mundo nos ombros. E no meio disso, esquecemos nossa essência, os nossos sonhos, o nosso direito de viver com leveza. Então, geralmente é na fase adulta que a gente entra no piloto automático e que a gente aceita sobreviver ao invés de viver. E a sobrevivência, ela traz, né, como uma consequência a escassez. Porque pensando na parte, né, da constelação, os ensinamentos que o Bert Helling trouxe, ele diz que o dinheiro, ele está conectado com a vida, tá? Então, o dinheiro, de alguma forma, ele precisa promover vida. E não no sentido de ser algo assim extremamente sofisticado, né? Viver viajando, carrão e coisas nesse sentido. Né? Então, viver a vida não quer dizer ter bens materiais, mas ter uma vida leve, né? Ter uma vida em paz. Né? Então, quando a gente está em dívida, quando a gente não está usufruindo daquilo que a gente deseja, quando a gente não tem paz, né? E geralmente o piloto automático, a sobrevivência, a única coisa que a gente não tem é paz, né? Porque a cabeça está extremamente sobrecarregada e por conta da sobrecarga a gente vai aceitando esse lugar de piloto automático e de repente a gente nem percebe como que o dinheiro reverbera na nossa vida e aí a gente fica sempre nesse questionamento da prosperidade que nunca chega. Mas às vezes, olhando, a nossa vida é próspera, né? Se a gente parar para olhar, tem uma casa para morar, um chuveiro quente para tomar banho, tem comida sempre na mesa, mas
mas a gente acaba não tendo essa presença de usufruir das pequenas coisas, porque o piloto automático está sempre nos projetando para a falta. O adulto é a fase da nossa vida que mais mira na falta, né? E é por isso que muitos pais, né, que buscam suprir muito a necessidade dos filhos na questão de dinheiro, né, de bens materiais, quando chega na fase adulta o filho, fala, mas eu não queria os bens materiais, eu queria a sua presença, eu queria ter um domingo com você, né, eu queria ter um bate-papo com você, porque a criança, ela não está preocupada com o que o pai vai dar de material, ela está preocupada com a presença, né? É o adulto que está sempre pensando na falta, que está sempre pensando nessa escassez, e com isso, pelas memórias que a gente carrega também, né, da nossa ancestralidade, que provavelmente passou por muitas faltas, a gente vai entrando também nesse fluxo e vai se sobrecarregando com um monte de coisas que não são necessárias, atendendo a expectativa dessas pessoas que vivem pensando só na falta, né, pensando que, ai, mas e se faltar? Né, a gente vive muito no si, o adulto, mas e se acontecer tal coisa? E se, né, faltar? E se eu não me relacionar? E se eu me separar? E acontecer tal coisa com a separação. E o e se, ele não existe, né? A gente só vai saber de fato o que vai acontecer se a gente tomar a decisão. E o adulto é o único que realmente tem força para tomar a decisão, porque já passou por todos os processos para construir essa segurança para arcar com as consequências, tá? Quando a gente está na criança, a gente não consegue fazer dinheiro, a gente não consegue se relacionar, a gente não consegue ir para a vida, porque criança não foi feito para isso. Então, quando a criança está ferida e a gente ainda está nessa condição, alguma área da nossa vida fica escassa, porque a criança não está preparada para assumir aquele lugar, né? E a adolescente não tem responsabilidade para arcar ainda com aquela responsabilidade, né? E o jovem também não tem todas as ferramentas, não tem todo o conhecimento necessário. Então, cada fase traz a contribuição para quando a gente chegar na fase adulta, a gente poder tomar boas decisões para que cada fase da nossa vida não tenha sido em vão, né? Para a criança não tenha sofrido em vão, para que a adolescente não tenha sido rebelde em vão e para que os sonhos da juventude também não tenham sido em vão, tá? Mas ser adulto também é a oportunidade de se reinventar, de soltar o que não nos pertence, de escolher com consciência, de se reconhecer. Eu sou responsável apenas pela minha vida. Né? Bert Helling também diz: a gente só tem força na nossa vida se a gente assume o nosso papel dentro do nosso sistema. Né? Então, se a gente quer ser responsável pelas escolhas dos pais, se a gente quer ser responsável pelo marido, se a gente quer ser responsável, sei lá, por todo mundo, dificilmente a gente vai conseguir ser responsável pela nossa vida e criar o nosso próprio repertório. Então, o adulto é aquele que consegue se reinventar, mas ele só consegue fazer esse movimento quando ele se posiciona e assume o seu lugar de fato, quando assume o seu lugar de mãe, quando assume o seu lugar de filha, tá? Mas por que é tão difícil se libertar? E foi nessa hora que eu estava escrevendo sobre isso que veio o insight, que eu não sei quem viu os meus stories ontem, que eu estava, meu Deus, eu precisava ouvir isso. Foi uma chapuletada aqui para trazer a chapuletada aí, né? Não sei se vai ser uma chapuletada aí, mas aqui foi meio intenso o negócio. Então, assim, muitas vezes carregamos relações, trabalhos, amizades e até hábitos que já não fazem mais sentido para quem nos tornamos. Mas mesmo sabendo que não somos mais felizes ali, continuamos. Por quê? Porque encerrar um ciclo é inevitavelmente passar por um luto, e o luto dói.
Ele nos coloca diante da ausência, diante do vazio, diante da incerteza. E como seres humanos, buscamos naturalmente o que é familiar, mesmo que seja desconfortável. É mais fácil ficar onde já conhecemos a dor do que nos lançar no desconhecido, onde em algum momento poderemos encontrar a cura. Então, o que que acontece? O nosso cérebro, ele é projetado para nos trazer sempre o que é familiar, seja doloroso ou não, tá? Então, quando a gente começa a pensar, por exemplo, numa transição de carreira, vou pedir demissão, vou finalizar um relacionamento, o cérebro, que é extremamente preguiçoso, ele não quer criar novos repertórios, o cérebro não quer isso, ele quer ficar só com o repertório conhecido. Ele já começa a trazer milhares de situações, muitas vezes ilusórias, que você pode passar com aquela decisão. E tudo isso por medo do luto, né? Porque um luto, quando ele acontece com a morte física de alguém, a gente é pego de surpresa, né? A morte, acho que é por isso que Deus falou, ninguém vai saber quando alguém vai morrer, porque senão, né, ia ser uma ansiedade coletiva que a gente ia viver, porque alguém morreu, a gente é obrigado a passar pelo luto. Então, o cérebro não tem escolha de ficar projetando como vai ser a vida sem aquela pessoa. A gente tem que criar maneiras de viver sem aquela pessoa. E geralmente sobrevive, né? Geralmente cria-se cenários novos perante aquela dor. Mas para o cérebro, todo tipo de término é uma sensação de luto. Então, quando você já começa a mandar para ele que você está pensando em terminar, que você está pensando em sair do emprego, ele já vai se preparar para o pior cenário, que é o que o luto traz. E aí, você, consciente disso, vai ter muito mais dificuldade de tomar a decisão. E é aí que a vida, geralmente, quando percebe que é insustentável aquela situação de acontecer, vai gerar alguma situação que vai ser o luto que você vai ter que viver de sopetão. Então, assim, o adulto, ele é preparado para viver finais de ciclo. Ele pode passar por essa dor. Então, como que pode, como que a gente se liberta daquilo que não faz bem, mas que a gente está com medo de soltar? Trazendo a consciência que sim, vou precisar chorar, vou precisar me acolher, a tristeza é inevitável, mas vai passar. Essa situação não vai ser permanente, nada é permanente na nossa vida e a única certeza que a gente tem é da mudança. Só que o cérebro, ele traz uma ilusão de que tudo é permanente o tempo todo, né? E a gente fica nessa ilusão de que um trabalho vai trazer estabilidade, de que um casamento é felizes para sempre, né? Que amizades não têm traição, e aí a gente vai construindo essa ilusão de que tudo é estável, sendo que, na verdade, tudo é mutável e tudo se transforma, né? E daí, quando a gente solta o controle da situação, que acho que é o mais difícil para a fase adulta, e fala, ok, o que eu precisar passar, eu tenho força para isso, eu tenho ferramentas, e se não tiver ferramentas, eu tenho discernimento e sabedoria para buscá-la, você vai educando o seu cérebro que ele não vai comandar isso, que você, no seu coração, no seu íntimo, na sua espiritualidade, você está preparada para passar por aquela situação. E aí entra a questão da fé, né? Porque se a gente deixa o cérebro comandar o tempo todo, não cria espaço para a gente confiar não só no lugar religioso, mas de confiar no processo da vida, porque ela acontece querendo ou não, né? Tendo fé ou não, questionando ou não, a morte, ela acontece. E ela vai acontecer em tudo na nossa vida, né? E aí, parando para analisar isso, após a morte, para quem acredita num contexto mais espiritual, é sempre um renascimento, né? Se a gente sai do contexto religioso, porque talvez a gente carregue muita coisa religiosa dentro de nós, ficou muitas crenças de que a morte pode ser um inferno, né? A gente fica naquele lugar de que não sabe para onde vai, céu, inferno, umbral, né, e tudo mais. E sempre é um lugar de dor, sempre a gente vai passar por algum tipo de sacrifício e sofrimento, mas é sempre cíclico, né? Se a gente parar para pensar, a alma é eterna e sempre vai renascer. Então, uma morte simbólica de uma situação na nossa vida
Vai passar por um sofrimento? Vai, mas também vai trazer um renascimento. E aí a gente vai ficar forte. Então, as pessoas mais fortes são aquelas que passam por muitas mortes na vida, né? Então, as pessoas, por exemplo, a gente passou por uma pandemia em 2020, né? Quantas perdas a gente teve, quantas pessoas tiveram que suportar tantas mortes dentro da família, né? É claro que isso foi um sofrimento. Por exemplo, na minha família foram 9 pessoas que morreram na pandemia. Chegou uma hora que eu não conseguia nem chorar mais. Não que isso seja, nossa, como ficou super forte, mas eu entendi a morte de uma maneira totalmente diferente depois disso. E foi na pandemia, que não está 100%, que eu soltei o controle realmente da situação. Eu falei, sou enfermeira, estou trabalhando ali num contexto de saúde e não tenho nenhuma previsibilidade de quem fica, de quem vai, nada. Então, veio esse contexto para já trabalhar essas questões. A pandemia foi um grande mestre, né, para quem soube olhar para isso, apesar de todo o sofrimento que ela trouxe, foi uma grande transformação que o planeta Terra passou, com muito sofrimento, mas que fortaleceu muitas coisas também. E daí, isso na nossa vida pessoal acaba acontecendo também, seja em qualquer situação. Se a gente precisar encerrar um ciclo, a primeira coisa que o cérebro vai trazer é que vai gerar dor, que é um luto e que a gente não vai dar conta. Mas se a gente trabalhar internamente, a gente sabe que vai dar, né? Apesar do sofrimento. E como mulheres adultas, precisamos nos fortalecer para compreender que não encerrar um ciclo também é uma escolha, né? E muitas vezes uma escolha de permanecer em um lugar de sofrimento que nunca mudará. A espera de que o outro se transforme, de que o cenário mude, ou de que as coisas naturalmente melhorem, é, na verdade, uma forma de prolongar a nossa própria dor. E aí a gente fica naquele lugar de dor, porque a dor daquilo, pelo menos, ela é conhecida, né? Eu tinha uma amiga que trabalhava num outro, né, no primeiro trabalho de enfermagem, que ela falava, eu não peço a conta, porque pelo menos os diabos que tem aqui eu já conheço, eu não quero ir para outro e conhecer novos diabos, né? Então, ela ficava nessa crença que sempre ia ser algo diabólico, né, o ambiente de trabalho, então ela ficava naquela crença, prefiro essa dor aqui, que esses chefes me trazem, do que explorar algo novo que talvez não ia nem trazer dor para ela, né? E ela acabava não se permitindo fazer isso. E quando a gente sempre delega essa função do outro mudar, aí a gente está tomando o lugar de maturidade de lugar infantil, porque aí a gente querer que o outro mude pela nossa perspectiva, até o nosso egoísmo, né? Porque o outro não tem que mudar pela nossa perspectiva. E uma coisa que ajuda muito também a tomar essas decisões de forma racional, independente se é um relacionamento amoroso, se é um trabalho, se é uma amizade, mas principalmente relações interpessoais, é vocês terem consciência dos valores inegociáveis de vocês, tá? Porque se vocês souberem quais são os seus valores pessoais, que vocês não negociam de jeito nenhum, vocês já começam a perceber que, independente da situação, vocês não vão suportar ficar por muito tempo. Então, por exemplo, um valor que é inegociável para mim é a liberdade. Então, tudo que me tira da liberdade vai ser insustentável para mim. Eu posso até permanecer um tempo achando que eu vou dar conta daquilo, mas vai chegar uma hora que eu não vou dar conta, né? Então, se eu estiver num relacionamento onde a pessoa é ciumenta, onde a pessoa quer saber cada passo que eu dou, não vai ser incompatível comigo. Mas talvez o valor daquela pessoa é ser ciumenta, é ter o controle da situação. Então, para ela mudar, não vai mudar, porque é um valor inegociável para ela saber aonde a pessoa está. E para mim é um valor inegociável não dar satisfação. Como que uma relação assim vai dar certo? Como que você vai querer que o outro deixe de ser controlador e como que você vai se colocar numa prisão por conta do outro? Então, saber esses valores é muito importante para
para já se colocar numa relação que seja compatível, ou num trabalho que seja compatível. Por exemplo, eu amo a liberdade. Como que eu vou ser CLT numa empresa que bate cartão das 8 às 6? Para mim é incompatível, eu vou ficar doida num ambiente assim. Posso até me adaptar, porque um dos outros valores meu é a segurança, né? A segurança financeira, mas eu entendi que a segurança financeira, com a minha liberdade, eu também posso chegar. Olha o meu cachorro passando aqui. Eu também posso chegar na minha liberdade financeira através dessa independência, mas eu poderia aceitar essa condição de ser CLT, porque de uma forma inconsciente, aquela falta de liberdade gerava essa segurança ilusória, mas outro cenário poderia me dar a mesma condição. Então, é muito importante saber valores inegociáveis. Finalizando essa aula, eu vou deixar lá no grupo para vocês a tabela dos valores pessoais inegociáveis. E aí vocês podem tirar um tempinho, quando vocês quiserem, para sentar, ler cada uma das palavras que tem lá, eu acho que é mais ou menos 150 valores pessoais, e aí vocês leem a palavra e escrevem aquelas que fazem sentido para você. Então, liberdade faz sentido, segurança, responsabilidade, carinho, atenção, afeto, tudo que faz sentido para vocês. E de tudo que vocês escreverem, das palavras que fazem sentido, vocês tiram 5 que são inegociáveis, tá? E aí, as relações, as decisões, quando baseadas nesses 5 valores, fica muito mais fácil de acontecer. Ou então, estou no relacionamento, deixa eu ver se ele está de acordo com os meus 5 valores inegociáveis. Eu estou no emprego, ele atende os meus 5 valores inegociáveis? Se não atende, já é uma forma de você ir trabalhando uma forma de sair dessa condição, tá? E o que não se transforma, adoece. O que não se encerra, pesa. E o que não se solta, aprisiona. Essa parte aqui me pegou de jeito na hora porque eu fiz como se fosse um Theta Healing para trazer essas orientações para vocês. E eu falei, gente, faz todo sentido. Tudo que eu não transformei na minha vida me adoeceu. Quando eu estava estagnada, querendo controlar tudo, foi o momento em que eu mais adoeci na minha vida. Tudo que eu não encerrei na minha vida foi os maiores pesos que eu tive que carregar. E tudo que eu não soltei me aprisionou. Eu acho que soltar ainda é uma situação bem difícil para mim. Eu ainda tenho esse lado bastante controlador, então por isso que eu fiquei muito emocionada quando veio essas informações, porque eu falei, nossa, é muito tratando aqui para chegar aí, é tudo em conjunto, essa questão, mas eu acho que esse mantra, né, essa estrofe, né, faz muito sentido. Então, o que não se transforma, adoece, o que não se encerra, pesa, e o que não se solta, aprisiona. Que esse seja o mantra, que seja, né, o texto que fique aí na nossa mente, para que a gente possa sempre evoluir e se transformar, né? Então, encerrar ciclos não é sinal de fraqueza, mas de maturidade. É o ato de honrar quem fomos até ali, agradecer pelas lições aprendidas e abrir espaço para o novo que não se pode entrar quando o velho finalmente, quando o velho finalmente sai. O luto precisa ser acolhido, ele não é inimigo, mas parte natural do processo de libertação. É através dele que aprendemos a nos despedir, a soltar e confiar. Adultecer é ter a coragem de olhar para dentro e dizer: eu mereço mais do que o conhecido que me aprisiona. Eu escolho o desconhecido que pode me libertar, tá? E sempre trazer para o inconsciente, que por mais que seja desconhecido, né, é algo que pode trazer algo tão de acordo com a sua essência, com a sua alma, e sempre trazer que o novo pode ser bom, né? E não algo que vai trazer sofrimento. Não necessariamente precisa ser, de fato, um luto, o encerramento de algo,
né? Pode ser um luto no sentido de despedida, de foi bom até aqui, até mesmo de gratidão, né? A gente pode olhar o luto como outras culturas olham, né? Eu acho que aqui onde a gente está, na cultura que a gente está, o luto, a morte é vista de uma maneira muito pesada, mas em outras culturas nem tanto, né? Vem como realmente uma passagem, um momento de transformação, só um lugar de despedida e depois, né, um reencontro, talvez, mas aqui mesmo ficou pesado. Então, que a gente possa ressignificar, inclusive, os encerramentos de ciclos necessários na nossa vida, tá? Então, hoje, por amor, inclusive, às mulheres do nosso sistema, às nossas antigas versões, hoje vamos nos conectar com aquilo que ainda mantemos em nossas vidas, mesmo sabendo que já não nos nutre. Muitas vezes permanecemos em situações porque temos medo do luto, medo da ausência, medo de encerrar algo que já foi importante. Mas adultecer é ter coragem de escolher a vida e soltar o que já cumpriu o seu papel. Mesmo que você não tenha nada, né, nem uma coisa palpável que precisa ser encerrado, por exemplo, um emprego, um relacionamento, uma amizade, nesse exercício, procure trazer situações, sentimentos que você ainda percebe que, de alguma forma, você cultua. Tá? Por exemplo, a culpa, né, que é um sentimento que eu falei muito que as mulheres carregam. Em algum nível, a culpa nos coloca no lugar de boazinha. Pode ser um luto sair do lugar de culpa. Pode ser um luto assumir um lugar em que eu não tenho culpa de dizer não. Eu não sinto culpa de me escolher em primeiro lugar, né? Pode vir uma sensação do luto da versão boazinha da Andresa para a versão mais racional, para a versão que se posiciona, mas é novo. Como que as pessoas vão enxergar a Andresa que não está disponível? Porque a disponibilidade, muitas vezes, pode vir da culpa que eu sentia, né? Então, a culpa me servia. E soltar a culpa pode ser uma sensação de luto também. Então, nesse exercício, pode ser que venham sensações que você falava, mas eu vou sentir luto de soltar isso daqui, né? E às vezes sim, né? Às vezes você vai ter luto de soltar um ex que pode vir na sua memória que você fala, mas só me causou mal, né? Mas ele estava ali de alguma maneira preenchendo algum espaço vazio. Ele estava a serviço de alguma crença ali do seu inconsciente ainda. Então, nesse exercício não tem certo ou errado, tá? Se você estiver vivendo uma situação que precisa ser encerrada, traga essa sensação, traga essa situação no exercício. Mas se você não tiver nada palpável mesmo, deixa o seu coração trazer, a sua intuição trabalhar a seu favor, tá? Então, eu vou pedir para, nesse momento, vocês fecharem os olhos e se conectarem com a respiração de vocês. Ficarem presentes. Vocês estão seguras. Respire profundo 3 vezes. Trazendo paz, tranquilidade, amorosidade para esse momento. Vocês são merecedoras de ter esse momento só para vocês. E agora visualizem uma luz dourada preenchendo todo o seu corpo, desde o topo da sua cabeça até a planta dos seus pés. Essa luz
Vai trazendo presença e amor. E nessa energia, peça para o seu coração para mostrar uma situação, um relacionamento, uma amizade, um hábito ou um ciclo que já não faz mais sentido para você, mas que de alguma forma você ainda mantém na sua vida. Sem julgamento, sem crítica. Deixe essa imagem vir. E observe essa imagem. Olhe para essa situação. Perceba as sensações que você acessa ao olhar para isso. E agora, lembrando da maturidade que você tem, da versão adulta que você construiu, comece a caminhar em direção a esse cenário, a essa imagem, e coloque algo, alguém que represente essa situação. Coloque na sua frente e você pode dizer em voz alta ou mentalmente. Eu reconheço a sua importância na minha vida. Eu honro o que eu aprendi com você. Mas agora eu escolho seguir em frente. Eu solto, eu libero e eu me abro para o novo. Visualize uma luz dourada vindo lá do centro do céu. E essa luz dourada envolve todo o seu corpo, toda essa situação. Essa luz, ela dissolve qualquer laço de dor, qualquer apego e qualquer peso. Todas as células do seu corpo compreendem que é permitido soltar essa situação, que você está pronta para criar o seu novo repertório. Um repertório de paz, de amor, de prosperidade. Essa luz dissolve toda angústia, todo medo, e apenas o amor e o aprendizado permanecem. O resto se dissolve agora. Você sente uma profunda paz no seu coração e você começa a caminhar, sair desse cenário e você vai de encontro aos seus pais. Fique de frente para eles e diga em voz alta ou mentalmente: queridos pais, eu vejo vocês. Eu respeito suas escolhas
e entendo todas as expectativas que colocaram em cima de mim. Mas hoje eu estou pronta para seguir o meu caminho, então eu devolvo com muito amor e respeito o que pertence a vocês. E eu fico só com o que é meu, com a minha parte, que é fazer boa coisa da minha vida por amor a vocês. Gratidão. Receba todas as bênçãos dos seus pais, um olhar de carinho, de orgulho, pelas adultas que vocês são. Receba o afeto, a compreensão, e como adulta, compreenda que eles te deram o que você precisava para chegar até aqui. E que agora você já é o suficiente para criar o seu próprio repertório. E agora caminhe no novo cenário. Siga criando seu novo repertório. Se depare com o vazio e veja como você vai construir sua nova realidade. Talvez esse vazio traga medo, traga angústia e insegurança. Mas continue caminhando por esse vazio. E aos poucos, traga o que vai preencher esse novo cenário. O novo repertório é como se fosse uma nova casa, uma mansão que você vai morar, mas que você não pode levar os seus móveis antigos. Você vai ter que decorar tudo do zero. Então, preencha essa casa, esse vazio, talvez com um novo relacionamento, com uma nova profissão, com filhos, com seus sonhos de criança. Com tudo isso, é o seu repertório. Você já tem a força para criar e para manifestar. Você é única com os dons que você tem. Você é merecedora de, mesmo com os desafios, de ter uma vida leve, próspera, feliz. E lembre-se que encerrar um ciclo não é perder, é se libertar. É honrar o caminho que já foi percorrido e abrir espaço para a vida florescer em novas formas. Hoje nós escolhemos ser mulheres que não se prende mais ao que dói, mas que se fortalecem no que transforma. O passado se despede com gratidão e o futuro nos recebe de braços abertos. Assim é. Ainda nesse cenário,
de muita realização, sucesso e prosperidade. Sinta profunda gratidão por você estar preparada para essa nova jornada, pela força das antigas versões que suportaram muito para você chegar até aqui. E nessa energia de gratidão, quando vocês estiverem preparadas, podem abrir os olhos. Tudo bem? Vão me dando joinha conforme voltarem. Certo. Ótimo. Gente, esse exercício é justamente para a gente abrir espaço para que essa nova versão, que acolheu todas as outras com muito amor e com muito respeito, se sinta preparada mesmo para encerrar e para se posicionar perante a vida, tá? E que muitas vezes a gente vai ter que se deparar com esses lutos, né, com essas situações que o nosso cérebro vai querer pregar algumas peças, tá? Aquela frase que a mente mente é muito verdadeira, mas ela mente para nos proteger, porque ela quer nos deixar confortável. Mas é sempre bom a gente analisar. A gente está confortável na situação ou a gente está conformada? Porque se está doendo, se está gerando angústia, se está, né, na ansiedade, confortável não está, né? Então, às vezes, a gente se conforma e acha que está confortável. E aí, eu fiz um texto aqui de gratidão a todas que participaram. Eu vou ler para vocês do meu coração mesmo, tá? Então, queridas mulheres que fizeram parte dessa trajetória, desse workshop, estamos juntas em uma jornada que não é apenas sobre envelhecer, mas sobre adultecer, crescer por dentro, se responsabilizar pela própria vida e, ao mesmo tempo, se libertar dos pesos que nunca nos pertenciam. Cada uma de vocês carrega dentro de si uma história única, de coragem, de medo, de talentos, de quedas e de recomeços. E é exatamente nessa diversidade que mora a beleza do feminino. Não precisamos ser iguais, precisamos apenas ser verdadeiras. Adultecer é se permitir olhar para trás sem aprisionar-se, honrar as raízes sem se acorrentar a elas, e abrir espaço para o novo, para que o novo floresça. É compreender que podemos encerrar ciclos sem perder nada de nós. Pelo contrário, ao soltar, ganhamos liberdade. Vocês são sementes e flores ao mesmo tempo. São corpo e alma. São vulnerabilidade e força. São mulheres inteiras que aprenderam e ainda estão aprendendo que a vida é feita de escolhas. E mais importante delas é escolher a si mesma. Que este círculo desperte em cada uma de vocês a coragem de brilhar, de se relacionar consigo mesmas e, de forma amorosa, de tomar decisões alinhadas com a alma. Vocês não precisam mais viver na sombra, nem em silêncio, nem presas em histórias que já se encerraram. Adultecer é libertar-se. E juntas estamos escrevendo novas páginas da nossa história. Com amor e honra e muito carinho, Andressa. Ai, gente, que delícia da uma de vocês. É para chorar mesmo, né? Estou segurando aqui. Eu não tenho condições de abrir a câmera. Ah, só porque eu queria uma fotinho de vocês Tá bom, hoje. eu vou abrir, mas poxa vida, Deza, você sabe tudo que eu tô passando ainda de aniversário. Eu só quero trazer uma palavra para vocês, meninas, compartilhar. A Andressa sabe
Peraí, deixa eu me arrumar, que eu abro a câmera. A primeira vez que eu tô aqui, eu... Ai, gente. Oi, gente. Imagina, tá toda linda aí. É que eu saí correndo da clínica, porque hoje eu não queria perder. E desde que você começou, eu já comecei a chorar, porque eu nomeei esse aniversário desse ano a todo momento como renascimento. E as pessoas têm me perguntado o que é esse renascimento. E exatamente veio de encontro com tudo que você foi falando hoje, sabe? Do luto, de abrir mão de algumas coisas que não faziam mais sentido, de encerrar relações, etc e tal. E então, quando você falou, se vocês puderem participar hoje, eu falei, não, eu vou participar. Eu entendi porque eu tinha que estar aqui. Que bom, gratidão por estar aqui. Eu sei como a vida é tão corrida e sei do esforço de cada uma estar aqui. Por isso é com muita, muita gratidão e com muito amor que eu preparei tudo isso para vocês e foi uma troca muito linda, porque por aqui muitas transformações também, viu? Muitas. Que bom. É a força, né? De todas, juntas. A força de todas. E com certeza toda essa força do feminino reverbera, ajuda na cura, né? Em todas essas transformações mesmo, ainda mais nesse mês que a gente teve que passar por tanto chacoalhão da vida, né? Exatamente. Setembro já rendeu. Setembro já rendeu, outubro a gente respira só um pouquinho. Sim, sim. Um pouquinho. Gente, eu vou tirar uma fotinha. Quem puder abrir a câmera, agradeço. Quem não puder, tá tudo certo. Aí eu aqui também toda senhor. Pronto. Gente, gratidão. Eu vou mandar. Gratidão, Andressa. Foi incrível. Gratidão, Foi meu incrível. amor. Foi muito Foi um bom. presente para mim. Sim, Só. era tudo que eu precisava. Tudo que eu Bom. precisava. Que bom, gente. Gratidão mesmo. Olha, estou muito emocionada. Eu Você vou merece mandar o mundo. no... Oi? Você merece o mundo. Ai, gratidão, gratidão. Eu vou mandar lá para gente no grupo aquela tabela que eu falei dos valores. Se vocês quiserem fazer esse exercício, ajuda bastante. E no privado, para cada uma de vocês, eu vou mandar uma cartinha individual, tá? Então, vocês vão receber aí um PDF, que é uma cartinha minha para vocês. Espero que vocês gostem. Mais choro. Mas choro. Chorei escrevendo para cada um. E a gente Por vai isso chorar que eu tô lendo. de cara hoje, fazendo aula para vocês. Gente, obrigada mais uma vez. E o que vocês precisarem, eu vou estar sempre à disposição, tá bom? Obrigada, André. Obrigada, Adrê. Linda como sempre. Obrigada, Muito obrigada. Dê. Um beijo. Só tá eu aqui? Só. Você mexeu comigo, mulher. Oh, meu Deus. Deixa eu No só bom parar a sentido, gravação no bom aqui. sentido, mas foi muito bonito, porque foi a todo momento eu dizendo renascimento, renascimento, e tem pessoas me escrevendo, pô, mas o que tá acontecendo, que você tá trazendo sobre o renascimento, e eu ainda não postei sobre o meu aniversário. Eu até ia te pedir autorização, se você me deixa pegar uns trechos desses textos, Claro, com que certeza. faz muito sentido com o que eu quero falar para as pessoas, que é o meu renascimento, sem ficar dando muitos E nomes, demais, sabe? eu vou mandar esse PDF lá no grupo também, daí fica mais fácil para você. Pode sim, com Então, certeza. tá bom, parabéns, maravilhoso esse workshop. Menina. Obrigada, meu amor. É só o começo desse foguete que você tá É só o comecinho. Só o comecinho, muito bem, vou deixar você à vontade aqui. Beijo, Obrigada, meu amor. tchau. Um beijo.